Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo e você? Tudo ótimo. Esperando só o pessoal entrar. Tá, A gente já começa. tá. O áudio tá E bom? aí? Tá bom, tô te ouvindo bem. Beleza. Só ajeitar aqui. E aí, tá na clínica? Tô. Trabalhando demais, hein? É, né? Tem jeito. Muito bom. Bom, pessoal, esse mês, né, eu venho fazendo uma sequência de lives que tem como tema, né, essa relação mamãe e bebê, né? Nós começamos o mês com a ginecologista obstetra, a doutora Lilian, que falou sobre os benefícios do parto normal, né? Depois falamos da osteopatia pediátrica com o Dr. Fábio Bastos. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber a nutricionista Larissa Marrone, que é especialista, né, em nutrição materno-infantil e também em nutrição e fertilidade. A Larissa, né, a gente tem um carinho muito especial por ela, a gente tem uma grande amizade, é minha comadre, né? E Sim. além de tudo, uma excelente profissional e faz parte também da equipe de profissionais da nossa clínica. Então, né, a gente está sempre em contato aí, trocando figurinhas e dividindo pacientes, né? Sim. Então, prazer te receber hoje, Larissa, Prazer é meu, e obrigada. fique à vontade. Hoje a live é toda sua, então seja bem-vinda, tá? Uma boa noite. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Bom, então vamos lá, vamos explorar aí tudo que a Larissa tem para falar para a gente, né? A experiência que ela tem atendendo aí pacientes, né? Durante a gestação e depois continua a sequência após o nascimento do bebê, né? Fazendo os ajustes aí agora tanto na mãe quanto no bebê. Então, Larissa, Uhum. fala um pouco para a gente do que é essa especialidade da nutrição materno-infantil, o que faz uma nutricionista materno-infantil para a gente poder entender aí qual a importância, né, desse profissional durante a gestação. Bom, a gente tem que pensar que o ideal seria que toda mulher que deseja engravidar, ela se preparar para isso. Então, ela pensar na saúde dela, né? Então, pré-gestacional. Então, é importante ela procurar um nutricionista materno-infantil que vai ver toda a parte nutricional dela, se está tudo adequado, se tem deficiência, carências nutricionais. Então, esse preparo pré-gestacional, ele é muito importante também, né? Então, às vezes chega até pacientes com infertilidade, alguma causa, né, desconhecida, ou síndrome dos ovários policísticos. Então, tudo isso a gente consegue tratar na alimentação e suplementação, né? Aí, durante a gestação, então, tem todo um cuidado especial que a gente tem que ter, né, que eu vou falar para vocês, na lactação também. Então, é importante você, eu falo, ter uma nutricionista materno-infantil para você chamar de sua, né? Para ter todo esse cuidado pré-gestacional, durante a gestação e no pós-parto também. Uhum. E é importante, né, Laís, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Acham que não muda nada, né? Que comer É, bem ou não comer não vai implicar em nada. Até porque existe o que a gente fala muito na biologia, né? As crenças limitantes, né? Que lá sim. atrás até acham que é um pouco de frescura, né? Ah, minha avó Uhum. nunca fez. Às vezes eu escuto isso daí, né? Ah, minha avó Sim, nunca muito fez isso normal. daí e agora vem com essas frescuras, vocês falando da importância disso, né? Nunca ninguém falou dessas coisas, comia o que queria e tá todo E mundo bem, né? Então, sobreviveu, tá todo mundo vivo, então tá tudo chegou certo, até né? aqui, né? E hoje a Exatamente. gente vê que não, né? Principalmente porque também não se come o que se comia há 100 anos Exatamente. atrás, né? Então, Exatamente. mudou muito a característica dos alimentos, né? Sim, sim. Então, por que hoje é importante? Assim, o que que você observa que mudou tanto, que se faz necessário, né? Essa abordagem que talvez antes não se dava tanta importância. Bom, então, primeiro a gente tem que pensar durante a gestação, o que seria importante, né, a gente pensar.
a gente quer pensar no bom desenvolvimento e crescimento desse bebê, né? Então, através da alimentação e suplementação. Então, a gente pensa, tem o fator genético influenciado, né? E o ambiente materno. Então, o ambiente materno, ele é determinante para esse bom desenvolvimento e crescimento do bebê, tá? A gente tem que pensar também no ganho de peso da gestante. Então, qual que era o peso pré-gestacional dela? Estava acima do peso? Estava abaixo? Como que estava, né? Então, esse é outro fator. A gente pensa também nos depósitos de energia dessa gestante. Então, todos os nutrientes que ela vai ingerir durante a gestação vão fazer estoques, né, para o final da gestação e para a lactação. Então, o aporte suficiente de vitaminas e minerais, né, de todos os nutrientes é importante também. A gente pensa nos riscos, né, de diminuir doenças, complicações como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia. Então, tem relação também com uma mulher que já tinha uma resistência à insulina pré-gestacional, de repente uma síndrome dos ovários policísticos também, que já leva a uma resistência à insulina, né? Deficiências de vitamina, por exemplo, vitamina D, também está influenciado, que eu também quero falar um pouquinho mais disso. E melhora dos sintomas. Então, começo de gestação, ela sente náuseas, ela sente vômitos. Então, isso tudo a nutrição pode ajudar e vai favorecer, né? A gente falou muito ao longo desse mês, nas outras lives, né? Que ter sintomas não é algo normal, né? Que as pessoas começam a ter tanto que começam a achar que é normal É ficar tendo normal. um monte de sintoma. Lógico, alguma coisa sempre tem, porque você tem uma adaptação, uma mudança da fisiologia, né? Porém, não tem que ficar vomitando igual louca, não tem que Sim. inchar a ponto de comprimir estruturas e gerar um desconforto, É né? sinal que tem Então, alguma coisa fora do eixo, né? Alguma coisa. exato. Então, assim, engravidar, né? A gestação não é uma doença, né? Então, você não Não. tem que viver aquilo como uma situação desconfortável, né? E eu Sim. vejo, né, pela experiência nossa aqui, eu vejo a minha esposa que seguiu certinho durante toda a gestação, as recomendações, né, o acompanhamento nutricional, a gente vai falar um pouquinho das fórmulas, das coisas que se manipulam, enfim. E você vê que faz muita diferença, né? Sim. Quando você falou um pouquinho desse ganho de peso, o que você considera, o que seria um normal dentro de um ganho de peso? Porque eu vejo assim, pessoas que engordam praticamente o peso do bebê e mais um pouco, e outras que engordam 20, 30 quilos, né? O que considera-se um pouco dentro da normalidade, que é um padrão fisiológico? Peraí, tá me ouvindo? Travou. Agora sim, voltou. Deu uma Tá. enroscada, agora voltou. É. Então, a gente tem que pensar, se eu pensar numa gestante que estava no seu peso adequado, no seu IMC adequado, a gente coloca até 12 quilos, tá? Mas não necessariamente precisa chegar nesses 12 quilos, tá? Mas a gente tem que levar em consideração esse IMC pré-gestacional, se estava adequado, né? Se de repente ela tem um sobrepeso ou uma obesidade já pré-gestacional, então a gente pode colocar na média de 7 quilos, 8 quilos, tá? Sim, Então, isso tudo, mas entendi. isso tudo é muito individualizado. Então, eu não tenho, não é uma fórmula, né? Então, eu preciso Uhum. conhecer a paciente, ver qual é o histórico dela, e daí a gente consegue estipular esse ganho de peso. Tá. E se a gente fosse falar de alimentação, quais são os vilões de uma alimentação durante a gestação? O que uma paciente, o que uma pessoa, né, que está aqui nos ouvindo teria que tomar cuidado hoje? O que interfere diretamente na saúde da mãe e também na qualidade, né, da vida do bebê? O que seria importante hoje? O que deve se evitar? Tá. Então, primeiro eu gosto de começar falando do termo 1.000 dias, né? Uhum. Então, esse termo 1.000 dias, para a gente conseguir chegar em toda essa abordagem, né? Então, esses 1.000 dias é a janela imunológica dessa criança. Então, a gente considera que é o período de ouro. Então, esses 1.000 dias, ele vai acontecer desde o início da concepção. Então, a gente conta toda a gestação, 270 dias, mais o primeiro ano de vida, mais o segundo ano de vida do bebê. Tá? Então, esses 1.000 dias, a gente está formando a programação fetal. Essa programação fetal, esse termo, ele é utilizado para a gente descrever um estímulo pelo qual, quando ele é aplicado nesse período crítico do desenvolvimento, então a gente tem que pensar que é um período crítico do desenvolvimento do bebê, esse período dos 1.000 dias, né? Ele vai ter efeitos permanentes sobre a estrutura e função do organismo.
né? Então, tudo que acontecer nesse período intrauterino vai repercutir por toda a vida dessa criança, tá? Então, assim, o que que interfere, então? A gente tem as experiências vividas pela mãe, a gente tem a parte emocional, a gente tem a parte da alimentação, exposição a contaminantes ambientais, a via de parto, o tipo de leite que ele toma, se ele tomou fórmula, se ele tomou leite materno, né? Então, isso tudo vai influenciar para aumentar a chance dele desenvolver algumas doenças ou diminuir as chances. Então, doenças, a gente Uhum. está falando de obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Isso tudo engloba esses 1000 dias, né? E Sim. nesses 1000 dias também está sendo formado o cérebro, está formando o desenvolvimento cerebral, da microbiota intestinal e do paladar, né? Então, assim, pensa na importância que é esse período de ouro, né? O que que a Uhum. gente consegue minimizar e o que que a gente pode fazer para essa criança nesse período, né? Exato. Então, Sem contar também, né, que dentro da visão biológica, a gente fala que é nesses momentos que estão se construindo os arquivos, né? uhum, Então, os arquivos, eles são as primeiras experiências que um indivíduo tem. E a partir uhum, disso, isso fica registrado, né? sim, Num nível que nós chamamos que é um nível subconsciente, algo não consciente, né? Então, essas experiências, elas incluem tudo isso, incluem experiências traumáticas, uhum, sensações, mas também, né, experiências nutricionais, que é o que nós vamos diferenciar entre psicobiológico e biológico. Então, o uhum, psicobiológico sempre vai ter a sensação da psique, de algo mais emocional, mas os biológicos também têm relação direta com a alimentação, com uma substância, com, sei lá, um tempero, enfim. Então, tudo isso daí vai construindo, né, esses arquivos que vai ser o que essa pessoa vai se utilizar para a vida inteira. Então, muitas exatamente. vezes eu falo assim, a pessoa diz, né? Ah, meu filho com 4, 5 não come isso. Ah, ele está assim. Então, na verdade, é como uma colheita, né? Você vai colher aquilo que você plantou. Então, a Uhum, gente fala exatamente. sempre desses primeiros 2, 3 anos de vida como o período em que você está construindo algo, né? E esse Uhum, algo que você construiu é o que você vai, né, ao longo da vida, lá na sua adolescência, na fase adulta, é o que você vai colher, tanto de hábitos quanto também de memórias traumáticas, comportamentais, enfim, né? E é isso. justamente isso que muitas vezes tem sido deixado de lado, né? Por causa da condição de vida que se assumiu, né? A Sim, correria. Então, hoje você correria. fala da importância de uma alimentação para uma mãe. E eu falo da importância da construção psíquica da relação mãe e bebê. Só que aí nós temos mães que trabalham igual louca, que não tem tempo Não para tem nada, tempo. que come de qualquer jeito, que foge do horário, enfim. E tudo isso vai sendo passado para o bebê também. Sim, Né? com Então, isso certeza. vai. Né? Fala um pouquinho disso daí, como que o bebê vai construindo essas sensações. Então, a gente, nesse período, então, está desenvolvendo a parte do cérebro, microbiota e paladar dele. Então, se a gente pensar na microbiota intestinal dele, né? Então, depois do cérebro, o intestino é o lugar que tem mais número de neurônios. Então, pensa Chamamos em ele de segundo cérebro, né? segundo, exatamente, segundo o cérebro, né? Então, a relação entre saúde humana e saúde intestinal é muito grande. Sim. Se o nosso intestino não tá bom, a gente não consegue absorver nutrientes da maneira que deveria, a nossa Uhum. imunidade fica, né, debilitada, a nossa produção hormonal também, né? A gente tem que pensar na produção hormonal, a absorção dos nutrientes também acaba diminuindo. Então, a gente tem que cuidar da microbiota. E não adianta cuidar só na gestação. Então, tem que ter a microbiota do bebê, ela vem a partir da microbiota da mãe e do pai. Então, por isso que é importante os pais, quando pensarem em ter um bebê, se programar, né? Sim. Então, se cuidar, procurar um profissional, procurar ajuda, né? Porque a microbiota do pai e da mãe é determinante, a alimentação da mãe durante a gestação, a via de parto também, a nutrição que ele recebeu. Então, isso tudo vai formar a microbiota desse bebê, tá? Então, se a gente pensar no estilo de vida de hoje, né? Que o pessoal acaba não comendo muitas fibras, não ingere frutas, verdura, legumes, muito uso de industrializados, né? Que é o mais rápido, mais fácil. Isso vai acabar diminuindo os micro-organismos benéficos,
né? E acaba aumentando daí os patogênicos, causando uma desbiose intestinal. E na gestação, a gente tem que pensar que a microbiota, ela interfere também desde as cólicas do recém-nascido, né? E como doenças inflamatórias também. Então, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, isso tudo vai influenciar. E pensar também na formação do paladar. Então, por mais que as pessoas pensem, nossa, mas meu filho não come, eu recebo muita criança assim, ah, mas meu filho está com, sei lá, 3, 4 anos, não come, não aceita comida. Como foi na gestação? Você consumia, você ingeria, né? Então, a partir da 16ª semana, o bebê já começa a engolir o líquido amniótico. E qual que é o sabor do líquido amniótico? É a alimentação da mãe. O que que a mãe comeu? Ela se alimentou bem? Ela comeu muito açúcar? Então, se consumiu muito açúcar, por exemplo, ele vai estar habituado a esse sabor doce. Ele vai procurar esse sabor doce, né? Então, a gente tem que pensar que a formação do paladar do bebê, ele começa na fase intrauterina e vai se formar até os 2, 3 anos de vida. Sim. E é exatamente isso, né? Porque depois é a dor de cabeça que você vai ter para tentar agora forçar algum tipo de alimento, por quê? Porque provavelmente amanhã ou depois isso vai se transformar em algum sintoma, que é normalmente por isso que as pessoas nos procuram, né? Ah, meu Sim, filho não está crescendo, ou meu filho está com problema de tireoide, ou está com hiperglicemia, um diabetes, ou tem dores, enfim, né? Processos de inflamação recidivante, que é algo que a gente vê muito, né, em crianças que têm uma alimentação ou que não sim, teve, não passou por todo esse processo. Então, é sinusite, é rinite, enfim, né, quadros respiratórios, que é muito comum, os quadros de alergia, refluxo, né, que a gente vai falar um pouquinho disso daí, as cólicas, que também é outra coisa que é tão frequente que as pessoas começam a achar que é que é normal um normal. bebê ter cólica, um bebê ter refluxo, né? Então, automaticamente, esse hábito que ele tem hoje, ou um hábito ruim, é porque ele não criou justamente o que a gente falou, que é esse arquivo durante a gestação. Então, aos 4, 5 anos, aí eu tento introduzir algo melhor para ele. Porém, ele não tem, né, o paladar, que Não, foi o que você disse, para não poder teve esse apreciar contato. esse tipo de substância, né? Então, isso é interessante. E quais seriam, assim, Larissa, os alimentos que você considera que são os piores, assim, que as mães deveriam tomar muito cuidado, que altera toda essa microbiota, enfim, que pode estar repercutindo na saúde da mãe e do bebê? Bom, tem alguns alimentos que a gestante que não deveria consumir, ou deveria evitar, por exemplo, tá? Então, eu vou falar um que é muito polêmico, né? Que é a cafeína. Que hoje em dia já tem muitos estudos que mostram que a cafeína não é segura na gestação, né? Então, a gente não fala somente do café, a gente fala de chás, a gente fala de chocolate, refrigerante, até remédios que possuem cafeína, né? Então, o bebê não consegue sintetizar essas enzimas e acaba se acumulando. E tem estudos que mostram também abortos espontâneos que estão relacionados ao consumo de cafeína e baixo peso ao nascer, tá? Então, eu pego bastante no pé dessa questão da cafeína, porque é muito comum a gestante falar, não, mas eu tomo café todo dia, uma xícara tal, e daí a gente pega estudo que mostra assim, 150 miligramas de cafeína ao dia já pode causar algum risco, né? Mas como que a Uhum. gente vai saber quanto de cafeína que ela ingeriu? Se um café expresso tem uma quantidade, se um café coado tem outra quantidade, se ela toma um refrigerante, se ela come um chocolate, então a gente não consegue medir isso e colocar uma dose segura, Sim. tá? Outra questão são os chás também, tá? Então tem a questão da Uhum. cafeína, que tem alguns chás que possuem cafeína, né? Chamate, preto, verde. E os Uhum. chás a gente também não tem segurança em aplicar na gestação, porque não tem estudos que mostram que eles são seguros. Não foi feito nenhum tipo de estudo com gestante, né? Então tem alguns também que diminuem circunferência cefálica, seca líquido amniótico e é prejudicial, então a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. É que é difícil, né, você quantificar, você mensurar o quanto, né? O Então, quanto é a seguro. pessoa fala assim, eu particularmente, na linha que eu sigo, que eu gosto de estudar essa correlação do sistema nervoso autônomo, então eu sempre coloco alimentos que potencializam uma atividade simpática e alimentos que potencializam uma atividade parasimpática. Mas eu não consigo mensurar o quanto. Porém, Sim, quando eu olho o café ou o chá verde, o chá mate, eles têm um potencial excitatório.
Então, automaticamente, eles potencializam a ação simpática. Por isso que um paciente, por exemplo, antes de fazer um teste de pressão arterial, um eletrocardiograma, enfim, pede para não fazer a utilização do café, justamente porque ele estimula o simpático e pode modificar, né, o parâmetro, o resultado. Então, se a gente olha a fisiologia de funcionamento do corpo, se eu dou um estímulo simpático, por exemplo, um aumento do estímulo simpático no primeiro trimestre da gestação, ele é abortivo, ele tem grande chance de ser abortivo, porque eu potencializo, por exemplo, o aumento da contração do miométrio, o colo do útero ainda não está fechado e o estímulo simpático tende a abrir o colo do útero. Então, são todos detalhes quando nós, né, por mais que talvez não tenham estudos que conseguiram quantificar ou mostrar, mas se a gente entende a fisiologia e entende o que aquela substância desencadeia na fisiologia, nós podemos, né, imaginar que em determinado momento isso possa não ser tão interessante nem para a mamãe, nem para o bebê. Então, por isso que, né, as substâncias mais excitatórias nesse momento, elas trazem talvez um prejuízo, né? E deveria ser, sem dúvida nenhuma, evitada, né? Sim. Que E assim como mais? o açúcar também, né? Açúcar é outro. A gente pensa não só nessa questão do ganho de peso, da formação do paladar também, né, do bebê. Sim. Então, o risco também de desenvolver uma diabetes gestacional, porque eu pego muita paciente com diabetes gestacional, então o açúcar é complicado, né? Então, também é um alimento que é excitatório, ele né, deixa a pessoa mais ali, mais ativa, tanto que para fazer alguns exames, os médicos pedem para Recomendam, consumir né? um açúcar, né, algum chocolate, antes para o bebê poder mexer e ver se está tudo bem, né, para a gente ver o É. quanto que o açúcar é estimulante para essa E criança. esse teste é nítido, né? Que demonstra exatamente como o bebê absorve tão rápido, né? Porque Sim, você ingere o açúcar e o bebê já já é fica rápido. num estado de euforia muito grande, né? O Uhum. que alguns acham que é até interessante, porém a gente que estuda fisiologia sabe que não, né? Mas Não, a absorção é muito rápida, né? Então o sim, açúcar também tá tá entre fora. os problemas não só da gestação, mas também, né, Larissa, pode já falar, puxar um pouquinho para os primeiros anos de vida, né? Que Sim, isso é uma dificuldade que nós, pais, muitas vezes, que seguimos essa linha, ou tentamos seguir, né? Encontramos até no meio ambiente em que a gente vive, né? Parece que a gente é careta, tem hora que é chato, tem que segurar aqui, tem que... Por quê? Porque as pessoas têm a falsa impressão de que a criança precisa disso, né? E que muitas vezes olha e fala assim, nossa, mas tadinho, ele está olhando, ele vai ficar com vontade. E eu digo exatamente isso. Se ele não tem arquivo, ele não tem ele não referencial do que sabe, é bom, do que é ruim exatamente. e vontade. Então, ele não tem isso daí. Agora, a partir do momento que você oferece algo, e aí todos nós sabemos que vai estimular, né, uma série de áreas de prazer do corpo, não tem como a gente negar isso daí, aí ele cria um arquivo, e depois disso fica difícil você agora controlar, né? Sim, Porém, quando a gente fala dessa questão do açúcar, justamente porque a gente sabe o quanto isso é prejudicial e o quanto não é necessário para uma criança, né? Então, hoje eu exatamente. vejo assim, me dói quando eu vejo uma criança consumindo um açúcar ou um refrigerante. Eu já vi crianças de um ano e pouco, tomando Coca-Cola, por exemplo, né? Já vi na Então, assim, mamadeira, dando na mamadeira. né, é uma mistura de ignorância com uma negligência mesmo, né? Porque eu brinco, às vezes eu falo, até um termo meio chato, às vezes as pessoas acham que eu sou grosseiro, mas é a mesma coisa de você pegar seu filho com um ano e oferecer para ele cocaína, né? Então você olha e fala Então, assim, você seria punido, você ia para cadeia na hora, mas você não está oferecendo algo muito diferente disso, se a gente for pensar pela agressão que isso gera no sistema do bebê, né? Então sim, e é fala um tão pouquinho viciante mais quanto. disso daí. Então, o açúcar é tão viciante quanto uma droga, né? Tanto que quando a Sim. pessoa começa a ingerir muito açúcar, para ela conseguir parar, ela fica sem, fica como se fosse uma abstinência mesmo, né? Então, às vezes dá É. tremedeira, né? Dá vários sintomas relacionados a isso. Então, a gente tem que pensar que o bebê não tem necessidade de comer açúcar, né? Então, essa necessidade é uma necessidade dos adultos quererem oferecer e utilizar, às vezes, como um agrado, né? Como uma forma de recompensar, né? Ou uma ausência, ou uma falta de atenção. Então, principalmente nesse período dos 1.000 dias, né? Até os 2, 3 anos de idade, o bebê não deve receber nenhum tipo de açúcar, mas eu digo nenhum. Então, assim,
Nem o mel eu não recomendo. Por quê? Pelo Uhum. estímulo do paladar doce. Então, você já vai estar estimulando ele a gostar do paladar doce, né? Então, quando eu vejo no consultório uma pessoa que começa a introdução alimentar sem dar nenhum tipo de açúcar, né? Esse bebê fica bem, você consegue fazer receitas, você consegue fazer bolo sem açúcar. Então, por que que depois que, por exemplo, passou esse período, por que que tem que oferecer esse açúcar para essa criança se ele já se habituou a não consumir, né? E daí Uhum. fala, mas ele tomava um suco natural, e para que colocar um açúcar de repente num suco natural se o bebê já estava acostumado a não consumir, né? Sim. Então a gente tem que pensar que a gente nasce aquela página em branco, então vai depender dos pais, dos cuidadores, colocar ali o que que vai querer, o que que essa criança vai ser quando ela crescer, né? Então, Sim. qual que vai ser os estímulos que vão ser dados, qual a alimentação que vai oferecer para essa criança. Então, tem que ser uma alimentação o mais natural possível, sem industrializados, né? Sem papinhas industrializadas, sem coisas enlatadas, né? Então, é alimento in Isso natura é mesmo. outra coisa, né, Larissa? O tal da papinha, né? Acaba sendo Exatamente. uma comodidade muitas vezes para os pais, porém também ali, né, fala um pouco disso daí, dessa sua experiência com isso, porque não tem praticamente nada de bom, né? É Não, muito não mais, tem. é igual o agrado que, né, os avós, ou um tio, ou alguém quer fazer para a criança, mas talvez o maior agrado que você faz é justamente se preocupar com ela, Uhum. mostrando o futuro, né? Qual o prejuízo? Hoje você fala assim, estudos hoje mostram que o açúcar está entre os principais alimentos de uma célula cancerígena, não é? O câncer infantil, ele aumentou na última década, e vamos pôr nos últimos 6 anos, 80%. Muita Então, coisa. nós temos que olhar sob uma outra ótica, né? O que mudou, né? O que está acontecendo? Por que doenças que antes se encontravam em pessoas mais velhas, hoje têm acometido tanto as crianças? Se a gente não olhar através desse olhar dos hábitos, do comportamento, do hiperestresse, dos combustíveis, que é o que eu gosto de falar, né? É o que você está colocando no seu corpo. Isso inclui tudo que a gente fala, né? É o Sim. alimento, são as sensações, é a percepção, é o estresse de dia a dia, são as discussões em casa, é um ambiente desfavorável, é colocar a criança precocemente na escola. Então, antes uma criança ia para a escola com 5 anos, hoje ela vai com 5 meses. Então, tudo isso daí cria um ambiente muito desfavorável para a fisiologia da criança. Naturalmente, o Sim. ambiente já é desfavorável, né? E se Sim. a gente ainda alimentar esse ambiente com coisas piores, nós vamos ter, né, crianças muito mais doentes, ou eu não adoeço na infância, mas vai na adolescência, ou a minha fase adulta se torna extremamente complicada. Então, Sim. dentro desse contexto, as papinhas, o que você tem para falar disso daí? Bom, a gente não recomenda nenhum tipo de papinhas industrializadas, né? Então, assim, o ideal é a introdução alimentar começar aos 6 meses de idade, tá? Então, antigamente começava com 4 meses, 5 meses, mas já é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a gente tem que esperar o sistema gastrointestinal estar pronto. Então, como a gente não tem como ter uma certeza de quando ele está pronto, é aproximadamente perto dos 6 meses, né? Então, se a criança fez 6 meses, a gente vai avaliar se ela tem os sinais de prontidão. Então, se ela está conseguindo se sentar sozinha, né, com o mínimo de apoio, se ela tem o reflexo de protrusão da língua diminuído, para não, se ela se interessa pela comida, se ela pega objetos e coloca na boca. Então, quando for começar a introdução alimentar, a gente indica somente amassar os alimentos, né? Então, esse seria o método tradicional de somente amassar os alimentos, não pode liquidificar, não pode peneirar, não é indicado também utilizar aqueles, como se fosse uma chupeta que coloca fruta lá dentro para o bebê ficar chupando, né? Não tá tendo estímulo Uhum, nenhum. Então, a gente tem que trabalhar a parte uhum. sensorial do bebê, desenvolver essa parte sensorial. Estímulo sensorial, né? Uhum. Então, Sim. como que a gente O faz isso? A gente, misturar dos alimentos também, né, Larissa? a Tipo, gente né, coloca igual a gente assim, faz, às vezes mistura o arroz, o feijão, tudo. E aí é importante, às vezes, separar tudo para a criança poder separar. perceber, né, as diferentes texturas, os diferentes sabores, né? Isso, exatamente. Então, na introdução alimentar, a gente não coloca tudo junto, não coloca, faz uma papinha lá, mistura tudo e dá. Tem que deixar tudo separado para o bebê identificar o sabor de cada alimento individual, né? E a gente faz também no método BLW, que seria oferecer os
pedaços, né, para criança. Então, isso vai estimular muito a parte visual, a coordenação Larissa, mão e boca dele, né? Então ele vai conseguir pegar, muito repete o importante. método. Repete o método como que é, porque cortou a sua fala bem na hora que você estava explicando sobre o método. Cortou, cortou seu som, Larissa. Ah, tá. Cortou seu som. O método BLW, Opa, né? voltou. Desmame guiado pelo bebê. Não, cortou. Você está Cortou de sem novo? som. Ah, voltou, agora voltou. Aham. Cortou? Tá. Isso, voltou. Pode falar. Então, o Aham. BLW, ele é o Baby Uhum. Lead Winning, que no inglês significa o desmame guiado pelo bebê. Então, quem vai guiar essa linha é o bebê. Ele é o protagonista do momento, né? E a gente vai dar autonomia para ele explorar, para ele colocar na boca. Então, a gente tem que respeitar o sinal de saciedade dessa criança. É muito comum também, quando dá em papinhas, né? Então, de colher, acaba tuchando a comida na boca da criança. Então, mais do que ela Uhum. necessita, né? Então, fala, não, mas tem que comer tudo, tem que raspar, tem que, né? Então, nesse BLW, o bebê que vai guiar quanto que ele vai comer, né? A gente só vai estar ali orientando ele nesse momento. Uhum. E quando você fala dessa introdução alimentar, quais tipos de alimentos o bebê deve começar? Como que deve ser essa introdução? Bom, a gente sempre coloca todos os grupos alimentares, né? Então, de Uhum. forma assim mais rápida para explicar. O bebê vai comer 4 refeições. Então, café da manhã, almoço, tarde, que seria uma fruta, e o jantar, refeição completa também. Então, a gente pode iniciar essa introdução alimentar, por exemplo, pelo café da manhã e um almoço, né? Então, a gente faz assim, uma semana dessa maneira e depois adiciona a fruta à tarde na outra semana e na outra semana. Larissa, seu áudio está cortando de novo. Seu áudio está cortando. O bebê vai comer fruta, Tá sem. tá? Então, a gente não começa a introdução alimentar com sucos, somente frutas, tá? Alimentares, Isso. entendeu? Aham. Tá. Agora sim. Bom, então da alimentação, a gente tem que compor o bebê com todos os grupos alimentares, né? Então a gente pensa raízes e tubérculos, cereais, então raízes e tubérculos seriam batatas, mandioca, batata doce, Uhum. inhame, cará, cereais, tem o arroz, tem quinoa, né, o trigo. A gente pensa em proteínas Uhum. animais, então carne de boi, carne de frango, peixe, ovo, tá? Proteínas vegetais, então todas as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e legumes e verduras, né? Então pelo menos um de cada. Então tomate, abobrinha, cenoura, chuchu, espinafre, brócolis, couve-flor. Uhum. Então, o pratinho do bebê tem que ser composto por pelo menos um de cada grupo alimentar, tá? Sim, isso é importante. É importante, né? Uhum. Então, pelo menos um de cada. Tá. E quando a gente fala de um bebê sintomático, tá? Então, aquele que nos procura muito aí no consultório, que é o que está tendo cólica, que está tendo já um quadro de refluxo, né? Quais seriam as possibilidades? Qual seria a orientação que você faz dentro disso? Se tem algum probiótico, se não tem, se é tudo dos alimentos, o que você recomenda para esse tipo de paciente? Ou alimentos que intensificam mais essa sintomatologia? Qual orientação você tem para nós aí? Bom, a gente tem que pensar que quando o bebê nasce,
ele vai passar pelo período de esterogestação. Então, a gente considera 9 meses de gestação intrauterinos e 3 meses extrauterinos, certo? Uhum. Então, daria 12 meses essa gestação. Então, nessa fase de esterogestação, maturidade mesmo do sistema nervoso, do aparelho digestivo, pode ocorrer as cólicas, né? Então, tem alguns bebês que têm mais, tem alguns bebês que têm menos, alguns bebês que não têm, né? Larissa, E, cortou. e É tem isso. esse Voltou. seria uma das causas da Se ficar cólica. E ruim, a outra, então, a gente tem que pensar que por conta desse amadurecimento do sistema gastrointestinal dele, né? Seria o motivo das cólicas, a uhum. alimentação da mãe, né? Então, o que que a mãe poderia dar da alimentação, né, para diminuir esses sintomas? Então, leite de vaca, ele é muito inflamatório, né? A cafeína, que a gente já comentou, então a gente pensa nos refrigerantes também, né? Em bebidas gaseificadas por conta dos gases. Alimentos muito Uhum. apimentados ou com muito tempero, né? Comidas muito gordurosas também. Alimentos que fermentam, então, feijão, brócolis, couve-flor, repolho, esses alimentos que fermentam também podem causar um pouquinho mais de cólica. Chocolate Uhum. também está aí no meio desses que causam cólica. Travou de novo. Foi? Aí, voltou. Voltou. Aham. Tá. Acho que parou Pode. onde? Tá te No ouvindo. chocolate? Na cafeína, chocolate, isso. Tá. Cafeína, chocolate, os alimentos que fermentam, então feijão, repolho, couve, Aham. brócolis, tá? E se Sim. a, se a mãe cuidou dessa microbiota durante a gestação, a chance do bebê ter cólicas é bem menor, tá? Com o uso do Uhum. probiótico, por exemplo. Então, eu sempre recomendo o uso do probiótico durante a gestação e na lactação também, tá? Então, a gente usa Legal. nessa mãe e a gente pode usar nesse bebê também se for necessário, tá? Uhum. Isso aí pessoas estão colocando, né, nos comentários, coitado das mães, né? Mas na verdade isso daí são bons hábitos para a vida, né? Então se também para a nossa vida, né? Então esse Sim, padrão que se faz durante a gestação, ele deve ser prolongado para a vida toda, né? Porque também a pessoa que está fazendo isso daí, ela vai ter benefícios muitas vezes para sintomas que ela tinha anteriormente. Então muitas vezes eu vejo o quê? Engravida, aí tinha péssimos hábitos, procura um uhum, profissional, melhora os hábitos, adquire a consciência da importância desses bons hábitos, e depois que o bebê nasce e a pessoa continua, os benefícios para a mãe naquele momento se tornam muito grandes. Então, doenças crônicas, inflamações crônicas, pessoas sentiam cansaço extremo, enfim, uma série sim, de outras coisas que ela nem imaginava que poderia estar tendo interferência da alimentação. Após o nascimento do filho, ela tem tanto benefício que ela tende a continuar isso daí, sem dúvida sim, nenhuma. Isso vai passar também como uma referência para a criança, né? Para adquirir bons sim, hábitos, com né? certeza. E se a gente fosse falar de amamentação para o bebê, alimentação para o bebê, qual a importância do leite materno? Porque muitas pessoas também, né, Larissa, eu vejo que mesmo podendo amamentar, né, não é uma crítica, porque cada um tem a sua história, cada um tem os seus referenciais lá de trás, enfim, né? Tem pessoas que não queriam aumentar, tem pessoas que têm medo de ter dor, tem pessoas que não têm tempo, enfim, cada um tem, né, a sua referência e a justificativa que vai dar, né, para esse momento. E outras realmente não conseguem, né, amamentar. Sim. Então, diante dessa condição, qual a importância realmente do leite materno? Por que seria importante ou ele pode ser substituído por outra coisa? Como que é essa parte aí da amamentação? Bom, leite materno nunca vão conseguir fazer uma fórmula que chegue, né, na mesma composição do leite materno. Isso acho que nunca vão conseguir chegar, né? Então, o leite materno ele é único e ele foi feito para o seu bebê, né? Então, a gente tem que pensar nas propriedades imunológicas que ele tem, né? Ele é completo, ele é de fácil digestão,
ele vai diminuir a incidências de alergias alimentares, né? Por exemplo, e alergias, dermatites, né? Ele tem esse efeito protetor, né? Então a gente pode considerar que o leite materno, ele é a primeira vacina do bebê. Então esse bebê que nasceu e toma leite materno na primeira hora de vida, é a primeira vacina que ele tem. Então essas experiências, né, vividas pelo bebê, já tem estudos que mostram também que ele diminui a incidência de doenças crônicas, né? Então, bebês que são amamentados diminui essas incidências de doenças crônicas. Então, os benefícios são inúmeros e a gente tenta passar, né, para a mãe nesse momento. Eu passei por uma dificuldade enorme de amamentar e, assim, eu sei que é difícil, então a gente sabe na pele qual que é a dificuldade, Sim, mas se a mulher tiver vontade e quiser mesmo, né, amamentar, ela consegue, né? A sim. gente consegue. Pode falar. Não, pode ir. Não, então a gente consegue, através da alimentação e com uma suplementação, né, adequada, de repente aumentar a demanda de leite dessa mulher, né, se for possível, se ela quiser mesmo amamentar. Então a gente pode Uhum, ter várias estratégias que ajudem ela nesse momento, né? sim. E o apoio também do parceiro e ter uma rede de apoio também é fundamental para Uhum. incentivar e ela não desistir. Sem contar a importância da conexão também, né? Mãe e bebê, desse Sim, momento, né? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento. Hoje já existem estudos que mostram que a percepção do batimento do coração da mãe no momento da amamentação cria um elo, uma importância muito grande para o desenvolvimento de características de comportamento e personalidade da criança. E quando ela recebe, né? Através já de uma mamadeira, por exemplo, ela normalmente está um pouco mais distante disso. E é uma das afastada. coisas que eu recomendo para os meus pacientes, que quando não é possível, né, e vai ter que entrar com uma forma, que sempre tente criar o ambiente mais próximo do que seria o ambiente da amamentação, para poder Sim. preservar todo esse elo, toda essa conexão, né? E a Uhum. gente vê na clínica, né, sem dúvida nenhuma, no momento em que se introduz as fórmulas, existe muita reação na criança. Lógico, uns sentem mais, outros menos, uns sentem mais com um tipo de leite, outros não, Uhum. enfim, né? Então, tem Sim. gente que você coloca um leite de pior qualidade que tem uma fórmula e a E criança fica não sente tranquilo. absolutamente nada. Existem outros que estão tomando um duplamente hidrolisado, um só de aminoácido, enfim, e ainda assim tem alguma alteração, mas no geral a gente vê que sempre há alguma repercussão no funcionamento, né? Seja do sistema gastrointestinal, ou muito comum o aparecimento de refluxos após a introdução das fórmulas, né? Enfim, Uhum. intensifica a cólica e acho que altera uma série de coisas, né? O que você fala um Sim. pouco dessa fórmula, assim? O que você recomenda? Bom, a gente tem que avaliar o caso de cada um, né? Então, assim, ver qual que realmente é o problema do bebê, se ele tem uma intolerância à lactose, se ele tem uma alergia à proteína do leite, ou se ele tem somente uma sensibilidade, né? Então, a gente tem que avaliar isso, avaliar o bolso também, né? Porque Tem, existem fórmulas que são muito caras e exato. que para algumas pessoas vai ser inviável, né? Então, Tem. a gente tem que pensar em todas essas possibilidades, o que vai se adequar mais para cada família, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar nisso também. E eu vi uma pessoa colocando um comentário ali sobre a não necessidade do leite de vaca, né? Então, hoje eu falo muito isso daí, né? O leite de vaca ele foi feito por bezerro, né? Nós somos Uhum. talvez os únicos mamíferos que em uma Que idade utilizam. adulta ainda continuamos consumindo leite e ainda não sendo leite da nossa mãe, né? Da nossa Sim. espécie, né? Então, Uhum. hoje nós sabemos que naturalmente nós vamos diminuindo, por alterações de enzimas, né, a capacidade de digerir, Digerir. né, o leite, vamos falar assim, né, seja Uhum. a proteína do leite, enfim, que é o que as pessoas acabam às vezes sendo um pouco mais intolerantes, né? Mas nós sabemos, e também há uma teoria que já caiu por terra, que não tem mais como a gente levar isso adiante, de que utilizar o leite é fonte de cálcio para o desenvolvimento do bebê ou do adulto, que isso seria muito indicado em casos de osteoporose, porque Uhum. estudos já mostraram o inverso disso, né?
que sim, muitas vezes essa quantidade de química e essa alteração que aconteceu no leite interfere com a própria reabsorção de cálcio natural do nosso corpo, favorecendo, né, favorecendo a fragilidade óssea e não sim. densificando E o não osso melhorando. como, né, como se esperava, né? E eu digo que, Uhum. principalmente para uma criança, é uma coisa tão sem necessidade, porque a coisa mais importante que realmente desenvolve osso é o impacto, né? É o Uhum. movimentar. Então, é andar, é engatinhar, é pular, que isso é o que vai dar estrutura para o osso, né? E Sim, aí não sim. precisaria se utilizar desse tipo de alimento. Qual que é a sua opinião em relação a isso, Larissa? Bom, então a recomendação é que a gente não introduza leite de vaca e derivados antes de 1 ano, tá, de idade dessa criança. Então, se a gente faz uma introdução precoce desse leite, aumenta o risco de desenvolver alergias, né? Então, é diferente do que tem alguns outros alimentos que a gente precisa introduzir na janela imunológica dos 6 ou 9 meses, que vai diminuir a incidência de alergias. Já o leite de vaca, não. Então, a gente espera os 12 meses. Então, quando a criança fizer 1 ano, a gente pode sim colocar alguns derivados lácteos, mas eu não recomendo dar o leite de vaca para a criança, por ter Uhum. esse fator inflamatório, né? Então, a gente pode colocar, de repente, um iogurte, alguns queijos, né? E se for consumir leite de vaca, tem o leite que ele é, não vou nem falar marca, mas é um leite A2A2. Então ele tem um risco bem menor de alergia alimentar, né? Sim. Então tem leites também que a gente pode comprar direto do produtor, direto da vaca, né? Então, É, se for para consumir, que seja sim. dessa maneira, né? Mas a É. gente tem outros derivados que a gente pode utilizar, né? Substituindo o Porque leite de vaca. a gente fala muito dessa questão do leite, mas não é a questão do leite em si, né? Porque o mecanismo da indústria, a interferência da indústria no leite é que é o grande problema, e você tem apenas coisas que inflamam ali, né? Basicamente o que Uhum. sobrou é açúcar, não tem qualquer outra coisa, né? Agora, se todo Sim, mundo tivesse uma vaquinha no quintal de casa e você fosse lá, tirasse o leite da ordenhar. vaca e tomasse como era antigamente, talvez nós teríamos muito menos reações do que nós temos hoje, né? Então, Sim, hoje você tem um leite que desde a da caixinha onde ele é conservado, que é tóxico, porque você tem alumínio, enfim, uma série de coisas, além do tempo de sim. conservação. Você fica com o leite um mês aberto na geladeira e ele não azeda, E né? não Então, estraga. então tudo isso daí é diferente. Você tira um da vaca, de manhã à tarde ele já está coalhando, enfim. Já tá Então tudo azedo. isso é diferente, né? Então é muito mais a interferência da indústria do que qualquer outra coisa, né? E para a gente ir finalizando, Larissa, o que você fala de suplementação? Tanto na gestação ou muitas vezes para o bebê, como que é para você isso? Como que vocês trabalham com a suplementação? Se é Bom, necessário também ou não, se a pessoa consegue tirar tudo dos alimentos, enfim. É importante ter esse recurso também? sim. Não vai dar tempo, acho, de falar tudo, mas assim, se a gente pensar no Uhum. processo de industrialização, refinamento de alimento, uso de agrotóxicos, tudo isso acaba diminuindo, né, essas vitaminas e minerais que a gente absorve. Então, acaba diminuindo essa absorção de vitaminas e minerais, né? Então, a gente tem que pensar que na gestação é a fase da mulher que ela tem uma demanda maior. Então, ela requer mais vitaminas e minerais e mais nutrientes para poder fazer o bebê se desenvolver e crescer de maneira saudável, né? Então a gente precisa sim suplementar, né? Tem alguns suplementos que eu acho essencial na gestação, que são muito importantes, né? Então vou falar um pouquinho do ômega 3, que ele é importante para a saúde da placenta, né? Ele depende do ômega 3 para a formação cerebral e retina do bebê também, Do bebê, né? sim. O ômega 3 ele também ajuda a limitar o estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo seria aquele estado em que a nossa capacidade antioxidante não está funcionando muito bem, né? Então, o ômega 3, por ser anti-inflamatório, ele melhora esse estresse oxidativo, né? E a deficiência de ômega 3 pode levar ao risco de hipertensão materna, parto prematuro, depressão pós-parto, risco de menor QI para o bebê. Então, assim, é um problema muito grande se a gente for pensar uma deficiência de ômega 3, né? Uhum. Tudo que pode causar. E somente na alimentação a gente não consegue ingerir a quantidade Totalmente suficiente. impossível, né? Sim.
Não consegue. Então, a gente tem fontes de ômega 3 em alguns peixes, como salmão, arenque, sardinha, atum, né? Mas a gente teria que consumir uma quantidade enorme diariamente. Então, seria inviável. Então, a gente precisa suplementar, né? E ver sempre a Legal. qualidade desse ômega 3, né? Ter o selo de qualidade dele, que ele é livre de metais pesados também, que isso é importante. Que a gente não quer contaminar mais ainda essa mulher, né? Uhum. E vamos ver se dá tempo. E outro nutriente também que eu acho muito importante é a vitamina D, né? Então, a vitamina D, ela está relacionada também tanto com infertilidade, então mulheres com baixa dosagem de vitamina D é uma das causas de infertilidade, né? E na gestação, a deficiência de vitamina D está relacionada com abortos espontâneos, parto prematuro, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, crescimento intrauterino retardado, depressão pós-parto, né? Então, se a gente conseguir boas doses de vitamina D, né, a gente consegue fazer diminuir um pouco essa mudança das passagens epigenéticas, né? Então, ela tem papel fundamental no crescimento e desenvolvimento fetal, sistema esquelético também, e a gente não consegue apenas com a exposição solar doses ótimas de vitamina D, né? É muito difícil chegar uma paciente aqui com doses ótimas de vitamina D, Sim. né? Seriam as duas coisas principais assim de suplementação, que isso não pode deixar passar. E probióticos também, né? Probióticos sempre recomendo também, tanto na gestação e pós-parto. Então, a gente falou do eixo intestino e cérebro, que são importantes, né? Então, a gente Uhum. cuidar desse intestino dessa mulher, preparar, né, toda essa microbiota intestinal. Então, vai melhorar a imunidade, a absorção dos nutrientes vai ser melhor, vai ser mais efetiva, né? Ele diminui também a absorção de metais pesados, vai melhorar o humor, melhora a digestão, diminui as cólicas do recém-nascido, né? E tem outros minerais e vitaminas minerais que são importantes, então todos eles, né? Mas daí a gente tem que fazer suplementação de forma individualizada, né? Uhum. Eu sempre faço de acordo com exames laboratoriais. Então eu não tenho Uhum. como prescrever uma dosagem sem ver como que tá os seus níveis, né? Sim. Como que eu vou comprar um pronto sem saber se você precisa de tudo que está ali, se você tem uma deficiência, se você tem uma Se é isso, se carência. você tem a deficiência mesmo ou não, né? Exatamente. Então, não tem como mensurar, colocar um único produto para Uhum. todas as gestantes, né? Tem, Então, a gente tem que fazer muito de forma individualizada isso. tem. É que esses que você citou, praticamente esses estariam livres, né? Porque esses é para todo mundo, Sim, né, lá. Esse eu sim. falo assim Esse é que para todo mundo. é um padrão, né? Que não serve só, Uhum. né, para esse momento da gestação, né? É um padrão que a gente pode Para utilizar toda a vida. sempre, né? Então, Uhum. está em evidência porque muitos estudos estão mostrando os benefícios, né, desse tipo de suplementação. Isso é Isso. importante justamente porque melhora, né, uma gordura boa, você tem um bom funcionamento, outro uma melhora da função intestinal. Hoje sabe-se aí a relação do intestino com dor crônica, do intestino com depressão devido à alteração da serotonina, enfim. Uhum. Então, né, o controle do humor, né, na gestação, muitas vezes pela alteração hormonal, então oscila-se muito já de forma natural o Uhum. comportamento, enfim, Sim. pós-parto, que algumas mulheres podem desenvolver a depressão. Então, tudo isso aí você pode tentar, né, amenizar os Equilibrar. efeitos naturais, né, que é o objetivo Uhum. de um profissional, né, sempre estar ali para tentar é, amparar o paciente e regular para que ele possa ter o melhor conforto possível, né? Sim, sim. Então é isso. Bom, então faça suas considerações finais aí, porque nós estamos já próximo ao encerramento da nossa live. O Instagram vai bloquear a gente daqui a pouco. Então, se Tá. você tiver alguma mensagem, alguma informação importante aí para as mães, e, enfim, ou mães que estão com alguma criança que está tendo algum desses sintomas que a gente citou, né? O que seria importante? Bom, a gente tem que pensar então em cuidar dessa gestante, né? Então, se você que está aqui vendo a gente está pensando em engravidar ou está gestante, não pode negligenciar essa alimentação e suplementação na gestação. Então, você tem que pensar não só em você, mas no futuro do seu bebê. Então, pensar na saúde dele quando ele tiver a sua idade, por exemplo, né? Então, diminuir esses riscos. E se não tiver você para cuidar dessa criança, quem que vai cuidar? Né? Então, fica aqui minha mensagem para vocês: cuidarem da alimentação de vocês, cuidarem da alimentação das crianças, né? E
tô feliz aqui de estar compartilhando com vocês esse conteúdo. Que bom. Obrigada pelo Então, convite. eu que agradeço aí a sua disponibilidade, tá? Dar um pouquinho aí do seu tempo, né? Corrido entre profissional, esposa, mãe, enfim, Sim. né? E disponibilizar o seu conhecimento para poder trazer mais informações para nós e principalmente para os nossos pacientes e colegas de profissão, enfim, todos que estão tentando, né, ter mais conhecimento para poder, né, ajudar o outro e ajudar a si mesmo. Então, muito Sim. obrigado Obrigada. pela Ah, sua e se alguém, se participação. alguém, É, se alguém tiver dúvida ou quiser me perguntar, pode mandar no meu Instagram também que eu respondo, tá? Pode legal. mandar Se lá que mandar no eu. meu também, depois eu passo para a Larissa e assim a gente vai conversando, tá bom? Certo. Obrigado, então. Obrigado a todos Obrigada, aí. gente. Uma Boa boa noite, noite. tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau.